guys and girls, how are you doing? I'm fine, and I hope you are all fine too. Como é que vocês estão? Eu tô bem, espero que vocês estejam bem também. Welcome to our English class number 21. Bem-vindos à aula 21. And we're going to talk about occupation. Nós vamos falar hoje, o assunto da aula de hoje é sobre ocupação. Os objetivos propostos para esta aula são reconhecer as ocupações e transmiti-las na língua inglesa, enriquecer o vocabulário com palavras que indicam ocupações e aplicar o passado do verbo to be na forma afirmativa. Então, temos vários tipos de ocupações. A constante evolução pela qual passa o mundo em todas as áreas afeta todos os profissionais. Nós temos como profissão e ocupação, os temas mudaram. Eles acompanham essa tal transformação. Há pouco tempo, o mercado de trabalho era muito engessado e por isso um dos momentos mais importantes da nossa vida era a escolha da qual profissão e qual curso a gente ia prestar no vestibular, que era crucial, pois provavelmente a profissão escolhida seria exercida para a vida toda. Havia raras possibilidades de mudanças de curso, assim fora por muito tempo. Mas já não é mais. Normalmente, inclusive eu fazia isso às vezes com alguns alunos do ensino médio. A gente ficava perguntando, e aí, para que você vai prestar o vestibular? Você vai fazer faculdade de quê? Ou curso técnico de quê? Não há necessidade da gente pressionar tanto, eu vi isso durante a pandemia. Nós tivemos vários cursos, várias palestras, e numa dessas palestras que a gente teve, um dos palestrantes falou que foi feito um estudo e que muitas pessoas dos últimos 15 anos para agora, elas não mudaram apenas de emprego, elas mudaram de profissão. Então, exerceram outras coisas, habilidades, ocupações ou profissões, estudaram para isso e entraram para outras profissões. Então, às vezes, nós, pais e como professores, acabamos pressionando os alunos para a escolha de uma profissão. Mas não há necessidade para tudo isso, não é verdade? Tem-se um tempo para vocês decidirem o que vão fazer. Inclusive, não é mais o que vão fazer para a vida toda. Tem a possibilidade de mudar, sim. E isso é muito legal. Com todas as mudanças que o mundo vem fazendo, é muito legal a gente saber que tem essa possibilidade e que todas as outras pessoas aceitam essa possibilidade também. Isso é muito bacana. An occupation is the job you are paid to do. It is the way you earn a living. Think of it as the activity that occupies your time and from which you receive money for doing it. Então, uma ocupação é o trabalho que se é pago para fazer, é o seu meio de vida. Pense como uma atividade que ocupa o tempo das pessoas e pelo qual se recebe dinheiro para realizá-las, que é um pouco diferente da profissão. Normalmente, a profissão, profession, você tem que ter uma formação acadêmica para poder trabalhar com ela. Por exemplo, um médico precisou estudar medicina para usar essa profissão, para viver disso. Então, ele precisou estudar. Já a ocupação, não há necessidade disso. Isso não quer dizer que vale menos do que o médico, jamais. Por exemplo, quando trabalhamos em um supermercado, um caixa de supermercado, não precisa fazer uma faculdade, mas não quer dizer que esse trabalho não valha. Claro que sim, ele é muito importante para nós, certo? É apenas essa a diferença. Então, olha lá, a gente tem então alguém que trabalha, por exemplo, numa padaria ou uma telefonista. Ela não precisa fazer uma faculdade para exercer esse emprego. É o meio de vida. Ela recebe o salário dela para trabalhar com esse tipo de trabalho. Então, vamos lá. Eu selecionei algumas pessoas que, inclusive, você deve conhecer. E se não conhece, vai conhecer aqui comigo hoje. Que eles têm algumas profissões, mas, inclusive, deixaram de atuar nessas profissões para poder atuar em ocupações diferentes. Não precisavam de outra formação, mas quiseram pesquisar, quiseram mudar a sua vida, quiseram fazer uma coisa que gostavam mais do que a própria profissão. Então, vamos lá? Essa mulher... depois eu vou contar o nome dela, primeiro eu vou falar o nome.
é uma aid worker or a doctor. Aid worker, doctor. Então, aid worker é uma ajudante humanitária e ela também era médica. Essa senhora, her name was Zilda Arms. O nome dela era Zilda Arms and she was a doctor. Ela era uma médica. Ela acabou falecendo no terremoto do Haiti que aconteceu alguns anos atrás. Ela estava em uma das construções que desabou e aí ela não sobreviveu. Este homem é muito conhecido nosso também. Architect. Aqui não entra só como ocupação. Architect, que é arquiteto, ele precisa de um estudo para isso. Porém, ele ficou tão conhecido que acabaram colocando aqui também. E se você não sabe quem é esse homem, his name is Oscar Niemeyer. He was an architect. Ele também foi arquiteto e ele foi o responsável por muitas obras espalhadas pelo Brasil, mas pela construção da capital do Brasil, Brasília. Aviator. Aviator. He is or inventor. Aviator or inventor. Então, esse homem também conhecidíssimo era aviador ou então inventor. His name was Alberto Santos Dumont. He was an aviator and an inventor. E você sabe muito bem o que ele inventou, não é? O avião, o 14 bis. Existe ainda uma polêmica muito grande entre Alberto Santos Dumont e os irmãos Wright na invenção do avião. Um diz que é um e um diz que é outro. Porém, a patente acabou ficando com os irmãos Wright, não é? Mas aí a gente considera o nosso Alberto Santos Dumont o primeiro a inventar o avião. Musician, musician or composer. Composer. Músico e compositor. A maioria dos nossos músicos também estudou, sim. Acaba sendo uma profissão, não é? Mas eles estudam canto, eles estudam música. His name was Tom Jobim. Então, o nome dele era Tom Jobim, um dos maiores artistas brasileiros também de uma época. He was a musician and a composer. Painter. Painter or illustrator. Painter, illustrator. Você pode perceber que nós não pronunciamos a letra T. Painter. Painter or illustrator. Então, ela era uma pintora e uma ilustradora. Her name was Tarsila do Amaral. She was a painter. O nome dela é Tarsila do Amaral, que a gente tanto conhece e a gente tanto estuda. E ela era uma pintora ou ilustradora. Oh, this man, I think you know him. Eu espero que vocês conheçam esse homem. He was a racing car driver. A racing car driver. Ele era um piloto de corridas. Nesse caso, Fórmula 1, a Fórmula 1. His name was Ayrton Senna. He was a racing car driver. Ele foi um dos maiores vencedores, claro, da Fórmula 1 até a sua morte, em 1994, em Imola, na Itália. A singer. She's a singer, uma das maiores conhecidas cantoras do Brasil também. Ela é uma cantora. Her name was Elis Regina. She was a singer. Ela foi uma cantora e faleceu em 1978 ou 79, mais ou menos isso. E também era uma das maiores artistas brasileiras com uma voz consagradíssima. Claro, nós não podemos fazer um comparativo com os cantores de hoje. A gente tem que pensar nos cantores daquela época com todo o material, todo o equipamento musical da época, não de hoje. Não podemos fazer esse comparativo, certo? A writer. A writer. Ele é um escritor. Você sabe quem é esse homem? Um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. His name was Machado de Assis. He was a writer.
Machado de Assis viveu nos anos 1800 e alguma coisa, e ele era um dos maiores escritores da época. Ele também escreveu na parte da escola literária do romantismo, mas os seus maiores livros e os seus maiores sucessos foram na escola literária do realismo. É uma leitura bastante difícil, porque você pode imaginar como é o vocabulário de 1800 e alguma coisa, não é verdade? Os anos 1800 eram bem diferentes as palavras do que nós utilizamos hoje. Algumas das palavras que a gente acaba lendo nos livros dele, a gente não sabe nem o significado, porque não se usa mais. Então, é uma leitura difícil, porém, é uma das pessoas mais maravilhosas, um dos escritores mais maravilhosos que a gente teve, certo? Essas profissões que a gente viu agora, algumas dessas pessoas, eles tinham outro tipo de profissão, eles estudaram para outra coisa, mas acabaram vivendo desse tipo de trabalho, dos trabalhos que eles gostavam de fazer, como eu falei para vocês no começo desse vídeo. Então, eles tinham profissões ou alguns deles mantiveram essas ocupações, mas foram muito bem sucedidos no que fizeram, certo? So, the class is over, nossa aula está terminada, eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou de um dos personagens que a gente viu aqui, pesquise sobre ele, é muito importante. Todos eles foram importantes para a história do nosso país, porém, cada um em um tempo diferente e em áreas diferentes. Então pesquise, vocês vão gostar. I see you in the next class, eu vejo você na próxima aula. Oh, don't forget to do your homework, não esquece de fazer a tarefa, ok? Bye bye, see you and be safe.